voltando a dar continuidade das lições da Biblioteca da Vitória Milagrosa de Mor Cerulo. Esse é a lição 9. Estamos começando a semana 2. Subtítulo: Soldados, avance para a batalha. Use sua arma da oração para amarrar Satanás e expulsá-lo. As únicas armas desta terra que são suficientemente poderosas para penetrar no espírito, avançar em território, amarrar o poder do inimigo e destruir as correntes de Satanás são as duas poderosas armas da oração e do jejum. Nós estamos lutando contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, versículo 12. Há forças organizadas demoníacas, poderes espirituais e dominadores das trevas, espíritos de violência, confusão, ambição, ódio, assassinato, rebeldia, medo, lascívia, perversão, que estão atacando nossas cidades, comunidades e nações. Eles estão em toda a parte, nas ruas, em nossos locais de trabalho, em toda a parte. O objetivo é destruir governos, perverter a justiça, estabelecer líderes imorais e ateus. O objetivo deles é destruir a democracia e estabelecer o comunismo como o regime político da terra. O objetivo deles é desacreditar líderes cristãos, enfraquecer sua influência positiva sobre nossas cidades e países e silenciar suas vozes. O inimigo formou uma forte linha de defesa contra este soldado. Para vencer a batalha, ele deve penetrar nas linhas inimigas e vencer a resistência do inimigo. Em oração, você precisa penetrar nas linhas inimigas e dominar a resistência do inimigo antes que você possa experimentar novos avanços e conquistas de território que tanto necessita. O objetivo deles é dividir o corpo de Cristo, a igreja, trazer divisão e contenda para dentro das igrejas, tirar a igreja de seu verdadeiro propósito de ganhar almas para o reino de Deus. O objetivo deles é destruir famílias, colocar maridos e esposas um contra o outro, semear semente de rebelião no coração dos adolescentes, causar sentimentos de rejeição, desconfiança, amargura e ressentimento. O objetivo deles é destruir todos os cristãos, roubar-lhes a alegria, destruir a confiança nos céus, tentá-los a virarem as costas para Deus e pecar contra Ele. O objetivo deles é impedir que você cresça até a plena estatura de Jesus, impedi-lo de ler e estudar a Bíblia, impedi-lo de aplicar a palavra em sua vida, impedi-lo de fazer a vontade de Deus. Estes poderes malignos e principados colocaram correntes em nossas cidades, comunidades e nações, correntes fortes que nenhuma bomba atômica, nenhuma arma nuclear, nenhuma arma carnal pode destruir. O único poder suficientemente forte para penetrar nestas forças malignas e desamarrar as correntes que prendem as nações da terra são as orações do povo de Deus. Pare por um momento e pense sobre as batalhas que você está enfrentando agora mesmo. Pense sobre as correntes que Satanás tem tentado colocar em sua vida, em seu lar, em sua comunidade, em sua nação. Escreva-as na página de ação no final da lição desta semana ou no seu caderno. Alguns de vocês estão enfrentando situações e problemas que estão fazendo com que vocês fiquem confusos e temerosos.
Vocês, às vezes, nem sabem como orar com relação a esses problemas. Muitos de vocês têm sido atacados em suas finanças, suas dívidas estão aumentando e não importa quanto você tente, nunca há dinheiro suficiente. Sua mente tem estado superagitada. Você tem se preocupado sobre o que fazer e onde conseguir o dinheiro necessário. Alguns de vocês têm sido atacados física e mentalmente. Sua força parece desaparecer, o desânimo e a dúvida têm sido frequentes. Ainda alguns têm buscado a orientação de Deus para ouvir a sua voz, para saber a vontade de Deus com relação a importantes decisões a tomar. Você já fez tudo o que achava que devia fazer. Você chorou, implorou, você clamou a Deus, mas ainda assim, os céus parecem de bronze. Parece que suas orações não estão chegando até o Senhor. Como o grande guerreiro rei Davi, das profundezas de seu espírito você clama: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Salmos 13, versículo 1. Deus não deixou você sozinho, não o abandonou. Desde a primeira vez que o chamou, Ele escutou. Você está lutando contra poderes e principados que ergueram uma forte linha de defesa, uma barreira para impedi-lo de receber as respostas para suas orações. Deus não está se escondendo de você. Antes que você possa experimentar os novos avanços de que necessita em sua vida, antes que sua cidade ou nação possa experimentar os avanços espirituais de que necessita tão desesperadamente, você deve penetrar profundamente no Espírito, usando as poderosas armas que Deus lhe deu e ultrapassar a barreira que o inimigo ergueu. Subtítulo: Como um soldado conquistando o território inimigo, Jesus penetrou no território de Satanás e obteve a vitória. Para poder penetrar nas linhas inimigas, onde as forças do mal estão posicionadas, para localizá-las e prendê-las, você deve tomar e usar suas armas de oração e jejum para ir além da superfície na esfera espiritual. A palavra penetrar tem o seguinte significado: passa através e entrar vencendo resistência. Através da oração, Jesus penetrou nas linhas inimigas e destruiu as correntes de Satanás, do pecado, da doença e da morte nas vidas das pessoas. Usando sua poderosa arma da oração, Jesus abriu os olhos cegos, abriu ouvidos surdos, restaurou membros aleijados, purificou leprosos, fez mudos falarem, expulsou demônios, levantou os mortos. Você pode estar pensando: como pode ser isso, irmão Cerulo? Jesus nunca orou pelos doentes, ele ordenava a doença que saísse, ele falava a palavra com poder e autoridade e ela se realizava. É verdade. Nas linhas de frente, no meio do povo, Jesus não orava pelos doentes. Nenhuma vez. Ele nunca pediu ao Pai que curasse ninguém. Há apenas um registro de Jesus ter se dirigido ao Pai antes de curar alguém. Do lado de fora do túmulo de Lázaro, Jesus disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 11, versículos 41 e 42.
Jesus não precisava pedir ao Pai para ressuscitar Lázaro. Ele agradeceu ao Pai porque ele já o havia escutado. A vitória já tinha sido ganha em oração. Como um soldado que avança, Jesus quebrou as linhas de defesa do inimigo, penetrou no território de Satanás e tomou autoridade sobre ele. Lá fora, nas linhas de frente, ele não orava para que os demônios saíssem. Ele lhes ordenava que saíssem. Quando ele via aqueles que eram cegos, surdos ou mudos, ele não orava pedindo a Deus para abrir os olhos, abrir os ouvidos e fazer as pessoas falarem. Ele mandava que enxergassem, ouvissem e falassem. Ele podia discernir os maus espíritos que estavam operando e ele os chamava pelo nome. Quando ele viu o jovem que era possesso, ele não orou. Ele falou diretamente com o espírito mau, espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, saia dele e não entra mais nele. Marcos 9, versículo 25. Quando Jesus falou a palavra de cura e libertação, não houve dúvida de que o que ele dissera aconteceria. Jesus sabia que ao falar, tudo se realizaria. Como era possível que Jesus falasse com tão grande autoridade? Como era possível que ele abrisse olhos cegos e ouvidos surdos e curasse toda espécie de doença? Como era possível que ele conhecesse quais eram os maus espíritos que estavam operando? Como ele podia penetrar em território inimigo e destruir as correntes de Satanás? Frase-chave: antes de experimentar os avanços de que necessito, preciso usar minha arma da oração para penetrar nas linhas inimigas. Subtítulo: Jesus venceu a batalha antes de ir às linhas de frente. As grandes vitórias que Jesus experimentou nas linhas de frente, ao ministrar as necessidades do povo, ensinando, abrindo os olhos cegos, abrindo os ouvidos surdos, curando toda a sorte de enfermidade, levantando os mortos, não foram automáticos. Elas foram ganhas antes que ele saísse para as linhas de frente. Foram ganhas em oração. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus não ganhou essas vitórias em sua própria força. Ele havia se despojado de suas habilidades divinas e estava sujeito às mesmas limitações humanas que eu e você. Ele não fazia absolutamente nada independentemente do Pai e do Espírito. Nenhum dos tremendos milagres e curas que ele operou foi automático. Jesus disse: de mim mesmo nada posso fazer. João 5,30. O filho de si mesmo nada pode fazer, senão aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que o Pai faz, o filho faz. João 5, versículo 19. Ele era totalmente dependente do Pai. Ele reconheceu abertamente que nada podia fazer, exceto o que o Pai lhe revelava em oração, em sua presença. Ele disse aos judeus: eu vos digo daquilo que tenho visto na presença do Pai. Tudo o que Jesus fazia era resultado do que o Pai revelou a ele. Enquanto ele estava em sua presença, enquanto ele estava em oração. No seu batismo no Rio Jordão, Jesus foi batizado total e transbordantemente com o Espírito Santo. Ele foi ungido por Deus e recebeu poder e autoridade através do Espírito Santo para destruir as correntes, as obras de Satanás, para curar os enfermos, expulsar demônios, levantar os mortos. A chave para liberar este poder e autoridade era a oração. Antes de sair para as linhas de frente, Jesus gastava tempo na presença do Pai, que revelava a sua vontade a ele. Através da oração, ele penetrava nas linhas inimigas, lutava e vencia.
Antes de começar seu ministério, Jesus ficou 40 dias em jejum e oração e voltou no poder do Espírito para a Galileia. Lucas 4,14. Antes de alimentar 5.000 pessoas, multiplicando 5 pães e 2 peixes, Jesus foi de barco até um lugar solitário onde orou. Mateus 14,13. Antes de grandes curas em Genezaré, onde as pessoas lhe traziam os doentes, Jesus subiu até uma montanha sozinho e orou. Mateus 14, versículos 22 e 23. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus retirou-se para a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12. Antes de começar seu ministério pela Galileia, onde pregou e expulsou demônios, Jesus orou. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1, versículo 35. Antes de ir para a cruz, na estrada para Jerusalém, Jesus, sabendo que ele seria tomado e crucificado, foi até um monte e orou. Lucas 9, versículo 26. Antes de ser preso, açoitado, escarnecido e crucificado, Jesus foi ao jardim do Getsêmani, onde orou, onde lutou e esteve em agonia em oração. Mateus 26, versículos 36 ao 46. Antes de tomar qualquer passo que possa afetar sua vida ou sua família, será que você não deveria entrar em luta espiritual através da oração, penetrar nas linhas inimigas e vencer a batalha? Frase-chave: através da oração, Jesus penetrou nas linhas inimigas, lutou e venceu a batalha. Subtítulo: use sua arma da oração para penetrar linhas inimigas. Para se tornar o mesmo guerreiro espiritual poderoso que Jesus foi, você deve tomar sua poderosa arma da oração e usá-la para penetrar na barreira que o inimigo ergueu para impedi-lo de experimentar as vitórias de que você necessita em sua vida. O tipo de oração de que estamos falando, que é capaz de passar através de linhas inimigas, não é a oração média de 10 ou 15 minutos. Não é baseada numa fórmula específica, é uma dimensão mais profunda de oração onde você luta, chora e clama a Deus. Esse tipo de oração significa envolver o inimigo em combate, lutando, batalhando contra os poderes principados e maus espíritos que estão operando. Significa também não desistir da luta, persistir até que você tenha vencido a resistência deles e quebrado as amarras. Esse tipo de luta espiritual durante a oração é como a de um soldado no campo de batalha. O inimigo formou uma forte linha de defesa, uma barreira que parece ser impossível de se ultrapassar. Não há um meio de fugir. O soldado tem estado lutando, combatendo para conseguir vencer a resistência do inimigo. Antes que a batalha possa ser ganha, o soldado precisa penetrar através das linhas inimigas e dominar o inimigo. Eu experimentei este tipo de batalha espiritual muitas e muitas vezes. No mês passado eu contei a você a minha experiência em Madras, na Índia, onde a presença de forças demoníacas, poderes espirituais e dominadores das trevas é tão intenso que você pode senti-los em todos os lugares em que vai. Os poderes malignos e os principados sobre aquela cidade ergueram uma forte linha de defesa. Eles não queriam que a palavra de Deus avançasse e o poder de Deus fosse liberado, quebrando suas correntes sobre o povo. Eles, então, instigaram os sacerdotes hindus a planejar matar-me.
Eu sabia que para que Madras pudesse conhecer um avanço espiritual, era necessário passar através da barreira que o inimigo havia erguido. Antes de começar a reunião, antes que eu subisse à plataforma, eu me fechei em meu quarto e, usando as poderosas armas do jejum e da oração, eu comecei a lutar, a realmente lutar com força no Espírito. Por 24 horas eu batalhei com agonia contra as forças espirituais do mal e os dominadores das trevas. Eu já conhecia o que era orar, mas eu comecei a lutar em oração de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. Em sua vida, haverá vezes em que você enfrentará batalhas com forças malignas, potestades e principados que têm amarrado as vidas de seus entes queridos com drogas ou álcool ou outras coisas. Haverá vezes em que enfrentará problemas em sua família ou em suas finanças para as quais você não vê nenhuma solução possível. Parecerá até que não há resposta à sua oração. Haverá ocasiões em que os problemas serão tão perturbadores que você não saberá o que fazer e terá então necessidade de ouvir a voz de Deus. O único meio pelo qual você poderá passar através da barreira e destruir essas correntes é se prostrar diante de Deus em momentos de oração e jejum e ali permanecer até que saiba que o poder de Satanás foi quebrado. Você precisa entrar em um período específico de luta espiritual intensa, durante o qual você chora e luta diante do Senhor. O grande guerreiro espiritual Daniel esteve diante de Deus em oração e jejum por 21 dias, antes de receber a resposta que buscava. Abra sua Bíblia e leia todo o 10º capítulo do livro de Daniel em voz alta. Frase-chave: preciso orar e jejuar até saber que o poder de Satanás foi quebrado. Numa visão, Deus deu a Daniel um vislumbre do futuro, dos tempos do fim. Daniel viu no Espírito o que aconteceria. Ele viu tempos de grande tribulação. Ele viu um grande conflito que era tão assustador que ele desmaiou e esteve doente por vários dias. Daniel 8:27. Daniel estava determinado em seu coração e sua mente a saber o que esta visão significava. Ele esteve pranteando por 3 semanas, humilhando-se aos olhos do Senhor, vestindo em pano e saco com cinza sobre a cabeça, em oração e jejum diante de Deus. No 21º dia, um ser angelical, um anjo guerreiro, veio até ele e disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias muito distantes. Daniel 10, versículos 12 ao 14. Logo no primeiro dia que Daniel, determinado em sua mente e oração, quis escutar a Deus e começou a jejuar e orar, Deus o ouviu e enviou um anjo com a resposta. Em seu caminho, o anjo teve a resistência de forças inimigas. Veja no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O anjo não estava se referindo a um príncipe da terra. O príncipe da Pérsia era um dos dominadores das trevas e principados malignos que foram enviados para impedir o anjo do Senhor.
Por 21 dias, enquanto Daniel estava lutando esta grande batalha em oração e jejum, acontecia também uma grande batalha na esfera espiritual. O anjo que Deus enviou estava combatendo, lutando contra o dominador maligno das trevas, o príncipe da Pérsia. Miguel, o poderoso anjo guerreiro de Deus, entrou no combate e o anjo pôde passar através das linhas inimigas com a revelação que Daniel estava buscando. Frase-chave: quando eu oro, as hostes celestiais estão comigo na batalha. Subtítulo: quando você enfrenta o inimigo em oração, todas as hostes celestiais se unem a você. Este exemplo na vida de Daniel nos revela a guerra que acontece no espírito e que somos incapazes de ver com nossos olhos naturais. Ao tomar sua poderosa arma da oração e começar a lutar, a combater, a guerrear contra as forças malignas que estão atacando você, que tem colocado fortes correntes em seu lar, sua cidade e sua nação, você não está sozinho. As hostes celestes estão com você no combate. Nas batalhas que você está enfrentando agora em sua vida, você não está enfrentando sozinho. As hostes celestes estão enfrentando as batalhas junto com você. O Altíssimo Deus Jeová está lutando por você. A promessa que Moisés deu aos filhos de Israel pertence a você. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, lutará por vós. Deuteronômio 1:30. Os anjos estão lutando por você. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Quando Elias foi cercado pelos exércitos sírios, ele disse ao seu servo: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Então Deus abriu os olhos do servo e ele pôde ver a montanha onde estavam, se achava cheia de anjos, cavalos e carruagens de fogo ao redor deles. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Durante uma escola de ministério em San Diego, há alguns anos atrás, Deus abriu os olhos de 3 pessoas de diferentes países e permitiu que eles viessem à batalha que estava acontecendo no Espírito durante a oração. No culto seguinte, cada um deles contou que durante a oração que fizemos, tomando autoridade sobre os espíritos malignos de impedimento, eles viam anjos que formavam um círculo em volta dos que lá estavam, todos os anjos de mãos dadas e os espíritos malignos sendo empurrados contra a parede. O Espírito Santo está lutando por você. Quando você começar a orar, o Espírito Santo vai de encontro à sua necessidade e intercede em seu favor, com gemidos inexprimíveis e profundos demais para serem pronunciados. Romanos 8, versículo 26. Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, está lutando por você. Enquanto esteve na terra, ele orou por seus discípulos. Ele disse a Pedro: mas eu roguei por vós, para que não descaias da vossa fé. Lucas 22, versículo 32. Ele orou por todos os cristãos. João 17, versículos 20 e 21. E ele agora está assentado nos lugares celestiais, onde está intercedendo por você. Romanos 8, versículo 34 e Hebreus 7, versículo 25. Frase-chave: sua força vem de uma posição de conhecimento. Subtítulo:
Usando sua arma da oração, você será capaz de andar em conhecimento de revelação. Daniel estava determinado a saber o sentido da visão e estava disposto a continuar prostrado diante de Deus em jejum e oração até receber a revelação de Deus. No 21º dia, ele veio até Daniel e o fortaleceu. Ele disse: ó homem muito amado, não temas, paz seja contigo, sê forte, sim, sê forte. Daniel 10, versículo 19. Então o anjo revelou o sentido da visão de Daniel. Daniel penetrou no mundo espiritual e recebeu a revelação de que precisava. Uma vez que você tenha penetrado, passado as linhas de defesa do inimigo por intermédio deste tipo de oração intensa no Espírito, você receberá o conhecimento da revelação que fará com que você possa enfrentar suas batalhas de uma forte posição de conhecimento. A revelação que Jesus recebia em oração era a chave para as grandes vitórias vencidas nas linhas de frente. Quando ele se separava das multidões e estava diante de Deus o Pai em oração, o Pai revelava seu plano e seu propósito com respeito ao homem. Ele revelava as estratégias do inimigo. Ele revelava as coisas sobre seus discípulos. Ele revelava o que Jesus devia dizer e fazer. Tendo ganho a batalha, primeiro por ter usado sua poderosa arma da oração, Jesus então podia se posicionar de qualquer derrota. Ele podia sair para as linhas de frente de uma posição forte de conhecimento. Ele podia tomar as vitórias que ele já tinha vencido em oração. Quando traziam a Jesus os enfermos, os cegos, os surdos, os aleijados, ele sabia que seriam curados. Ele podia olhar para cada câncer, cada corpo aleijado, cada doença, sabendo que o poder das doenças tinha sido quebrado. Ele sabia que o Pai estava vivendo nele e que o Pai estava fazendo suas obras através dele. João 14, versículo 10. Frase-chave: o conhecimento vem do tempo em oração, intimidade com o Pai. Jesus enfrentava o inimigo sabendo que não havia possibilidade de derrota. Na noite anterior à sua crucificação, ele sabia que sua hora tinha chegado. João 13:1. Ele sabia que Deus não o havia abandonado. João 8, versículos 16, 29 e João 16, versículo 32. Ele sabia que a vitória era dele, que o Pai dera todas as coisas em suas mãos. João 13, versículos 3 e 4. Ele sabia que era o Filho de Deus. João 12, versículo 49. Ele sabia que iria se levantar em vitória sobre a morte, o inferno e a sepultura. João 10, versículos 17 e 18. Ele sabia que voltaria para o Pai. João 13:1. Ele sabia que seria glorificado. João 12, 28. Ele sabia que Satanás seria derrotado. João 12, versículo 31. Frase-chave: através da oração, eu posso viver na mesma poderosa dimensão de revelação que Jesus. Subtítulo: através da oração, você pode viver sempre atento à revelação. Jesus pôde enfrentar cada circunstância, cada batalha, desta forte posição de conhecimento, porque o Pai havia revelado estas coisas a ele durante a oração. Jesus viveu sempre preparado e alerta. Ele sabia e estava preparado de antemão para cada ataque do inimigo.
Ele sabia como e quando o inimigo atacaria. Ele sabia exatamente o que o Pai queria que ele fizesse e falasse. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, Deus planejou que você vivesse nesta mesma poderosa dimensão de revelação. Ele planejou que você crescesse até a plena estatura de Jesus, nada menos do que a própria perfeição de Cristo. Efésios 4:13. Pense sobre isto um momento. Deixe que a ideia penetre em você. Você pode receber conhecimento da revelação direto vindo dos céus, da mesma forma que Jesus recebeu. Você não precisa ficar imaginando ou pensando a vontade de Deus. Você pode saber a vontade de Deus para a sua vida. Você pode viver sempre preparado e alerta, discernindo os tempos e os sinais da vinda de Jesus. Você pode executar e conhecer a voz de Deus quando Ele fala ao seu povo hoje. Você pode conhecer e discernir os maus espíritos, potestades, principados que têm erguido correntes em seu lar, sua cidade e sua nação. Você pode saber como, quando e onde o inimigo vai atacar antes que ele ataque. Pense nas batalhas que você está enfrentando agora. Através da revelação que você recebe em oração, você discerne e localiza o inimigo. Você sabe a raiz do problema que você está enfrentando. Você conhece as respostas que você está procurando tão desesperadamente. Você chega até o pleno e acurado conhecimento de Jesus Cristo. Você enfrenta cada teste, cada aprovação, cada circunstância, cada ataque do inimigo em sua vida da mesma posição de conhecimento que Jesus. Você pode viver na mesma poderosa dimensão de revelação que Jesus. Subtítulo: Se você estiver disposto a pagar o preço. A maioria dos cristãos deseja receber revelação de Deus, mas não estão dispostos a pagar o preço. Não está disposto a seguir o exemplo de Cristo em oração. Outros pensam que não merecem ou que não é possível que eles recebam revelação de Deus. E outros ainda não sabem o que fazer para receber revelação. O Pai deseja derramar revelações através de você, como um de seus filhos e filhas. Ele deseja que você venha a Ele, como Jesus veio para receber revelação e orientação. Jesus disse: o Filho de si mesmo nada pode fazer. Ele pode fazer apenas o que vê seu Pai fazer, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz. João 5, versículo 10. Se Jesus reconheceu que nada podia fazer, exceto o que o Pai revelava a ele em oração, muito mais nós devemos reconhecer que não podemos e não devemos fazer nada sem ter buscado a Deus em oração, para receber a revelação e a orientação necessária para as circunstâncias que enfrentamos. A razão por que tantos crentes estão vivendo em derrota é porque eles ainda estão dependendo de suas próprias forças e dependendo de seus próprios entendimentos. Eles estão usando armas carnais em vez de usar as poderosas armas da oração e do jejum. Para se tornar o mesmo guerreiro espiritual poderoso que Jesus foi e viver na mesma dimensão de revelação, você precisa usar a mesma arma que Jesus usou, a oração. Você precisa se despojar de toda a justiça própria e orgulho espiritual. Você precisa chegar em um ponto em sua vida em que você esteja disposto a dizer como Jesus: de mim próprio nada posso fazer.
Você precisa chegar a um ponto onde você não mais depende de suas próprias forças ou de seu entendimento. Você precisa estar disposto a abandonar a sua maneira de fazer as coisas e desenvolver uma dependência diária de Cristo, pela qual isso signifique ter que se levantar às 2 ou 3 da manhã, ou mesmo passar a noite toda em oração, se necessário. Você precisa estar disposto a esperar diante de sua presença, buscando orientação para as batalhas que você está enfrentando, querendo conhecer a sua vontade, buscando saber o que dizer e fazer, buscando receber um entendimento mais claro de sua palavra. Quando você estiver conhecendo, dependendo e confiando totalmente em Cristo, em oração, da mesma forma de Jesus, você poderá enfrentar as circunstâncias da mesma poderosa posição de conhecimento que Jesus, pelo Espírito Santo. Você será capaz de enfrentar cada circunstância, cada provação, cada teste, sabendo que você não será derrotado, que a vitória é sua, que ao usar suas armas da oração e do jejum, todas as hostes celestes se unem a você no combate. Você poderá tomar as vitórias que você já venceu em oração para as suas finanças, para a sua família, para cada necessidade. Em oração, eu preciso localizar o inimigo. Subtítulo: use sua arma da oração para localizar o inimigo, amarrá-lo e expulsá-lo. Em oração, quando você começar a batalhar, a lutar, a penetrar profundamente na esfera espiritual, Deus começará a lhe revelar os espíritos, as potestades e as raízes das batalhas que você está enfrentando. Sua batalha não é contra a doença, a artrite, a diabetes, os problemas cardíacos e perda de audição ou qualquer outra doença que o inimigo tinha posto em seu corpo. Sua batalha não é com seu marido, esposa, crianças ou qualquer outro membro da família. Sua batalha não é com o seu chefe ou colegas de trabalho. Sua batalha não é com sua condição financeira, sua falta de dinheiro ou com as contas vencidas. Sua luta não é na superfície, não está nas circunstâncias que você vê. Sua luta não é no mundo natural, que é governado por seus 5 sentidos naturais. Sua batalha é na esfera espiritual. Por detrás das circunstâncias que você está enfrentando, há poderes espirituais e dominadores das trevas operando. Por detrás dos conflitos políticos, comunismo, preconceito racial, crimes, violência, há espíritos de confusão, medo, frustração, promiscuidade, homossexualidade, ambição, ciúme, inveja, ódio, violência, rebeldia, assassinato, suicídio, ressentimento, egoísmo e muitos outros que foram soltos no mundo hoje e que estão trabalhando para matar e destruir. Antes que você possa destruir as correntes do inimigo em seu lar, cidade e nação, você deve primeiro localizar o inimigo, as forças espirituais que são a raiz das circunstâncias. Como nos mostra na ilustração da página 5, o soldado está sendo atacado de todos os lados. Ele não pode se defender e nem usar suas armas. Ele está hesitante com medo. Ele não pode ver o inimigo porque está com os olhos vendados. A única possibilidade de localizar as forças espirituais que são a raiz das suas batalhas é através da oração. Sem ela, você é um soldado com os olhos vendados. Você não será capaz de reconhecer o inimigo. Você não será capaz de usar as outras armas para derrotá-lo. Em Madras
Na Índia, antes da cruzada, antes de subir a plataforma, eu combati as forças espirituais do mal que estavam tentando impedir a obra de Deus. À medida que Deus as ia revelando a mim, eu as chamava. Eu comecei a amarrar o espírito de pecado, de falsos ídolos, de falsos cultos, falsa religião e cada força demoníaca que sabia que estavam operando contra nós. No nome de Jesus, eu os amarrei e os expulsei. Então, no Espírito, pelo Espírito Santo, eu comecei a liberar espíritos ministradores que abençoariam a cruzada. Liberei espíritos de salvação, cura, fé, amor e paz. Frase-chave: ligar e desligar o inimigo deve ser feito no Espírito, quando estou prostrado diante de Deus. Subtítulo: vá até as linhas de frente e tome posse das vitórias que você já conquistou em oração. Depois que eu havia lutado, penetrado através da barreira que as forças do mal haviam erguido, depois de ter amarrado os maus espíritos que Deus me revelara e de ter liberado espíritos ministradores pelo Espírito Santo em oração, eu pude subir à plataforma e reclamar as vitórias. Na primeira noite da cruzada, 50.000 hindus aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A grande vitória foi ganha em oração. Assim como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e lhe deu poder e autoridade para destruir as obras do diabo, Ele nos deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, versículo 19. Ele nos deu autoridade para amarrar e para liberar, soltar, deixar de estar ligado a alguma coisa. O que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, versículo 18. A chave para liberar este poder e autoridade é a oração. Nós devemos ser cuidadosos para não limitarmos este poder e autoridade, entendendo-o como se fosse uma fórmula ou meras palavras para serem ditas. Não é algo superficial, onde uma pessoa está simplesmente dizendo palavras. Não é algo baseado em emoção. Amarrar e liberar é uma poderosa arma espiritual que precisa ser usada na esfera espiritual em oração, prostrado diante de Deus. Uma pessoa pode gritar e berrar o dia todo: eu amarro você, Satanás, mas Satanás irá apenas rir dela, a menos que o amarrar e o liberar tenha sido feito primeiro no Espírito. A batalha precisa ser ganha primeiro no seu período de estar prostrado diante de Deus, chorando, lutando, intercedendo, combatendo estes maus espíritos, usando sua poderosa arma de oração. Então, como um soldado que conquista territórios, você será capaz de sair para as linhas de frente, como Jesus saiu, e tomar posse das vitórias que você já venceu. Você poderá falar a palavra com autoridade. Você não mais estará pedindo a Deus para curar, salvar ou libertar. Você será capaz de discernir maus espíritos operando e ordenando a eles que soltem suas garras das vidas de seus entes queridos, como Jesus o fez. Tendo vencido a batalha primeiro em oração, você poderá simplesmente dizer a palavra de cura como Jesus fazia. Quando você vir os que são cegos, surdos, aleijados, você não terá necessidade de pedir a Deus para curá-los. Você poderá falar com autoridade. Veja, escute, ande, seja curado, no nome de Jesus, e tudo será feito. Você não hesitará ou ficará imaginando se a obra se realizará.
você será capaz de enfrentar cada necessidade, cada doença e enfermidade, sabendo que Cristo está vivendo em você e que Ele está operando as obras de Deus através de você. Na próxima semana você aprenderá mais sobre outro poderoso aspecto de sua arma da oração pela intercessão. Deus me deu uma mensagem profética especial com relação ao papel da igreja do tempo do fim na oração. Chame um amigo e dedique um tempo especial a estudarem juntos. Agora, passe à ação. Vire a página. Tome sua poderosa arma da oração esta semana e use-a nas batalhas que você está enfrentando. Ação. Número 1. Nesta semana, use suas armas de oração e jejum para penetrar pelas forças malignas, as potestades e principados que têm colocado correntes em sua vida, em sua família, cidade e nação. No espaço abaixo, escreva as correntes que o inimigo colocou, ou no seu caderno. A. Corrente do inimigo que preciso destruir em minha família. Exemplos: correntes de rebeldia, corrente de doença. B. Corrente do inimigo que preciso destruir em minha cidade. Exemplo: pornografia. C. Correntes do inimigo que preciso destruir em meu país. Exemplo: corrente da violência, do abuso de crianças. 2. Tome suas armas do jejum e da oração e saia para a batalha no Espírito e não desista até ter passado até ter penetrado as linhas do inimigo. Durante a oração, peça a Deus para revelar as forças malignas que ergueram essas barreiras. Escreva-as no seu caderno. Maus espíritos, potestades e principados que preciso amarrar e expulsar. Em oração, nesta semana, proste-se perante Deus e comece a chorar, a lutar, batalhar contra estas forças no Espírito. Espere pelo Espírito Santo. Amarre-os e comece a liberar os espíritos ministradores no lugar deles. 3. Jesus usou a oração e jejum como armas ofensivas para preparar para a batalha. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, você deve vigiar e orar. Nesta semana, comece a orar de uma posição ofensiva antes da batalha. Não deixe Satanás surpreendê-lo. Ore ofensivamente por seus filhos e outros membros da família. Peça a Deus que proteja a mente deles, que os guarda de todo ataque do inimigo em seus corpos, mentes e espíritos. Ore ofensivamente com relação ao seu trabalho. Peça a Deus para defender você de todas as forças negativas, para revelar a você qualquer área onde o inimigo esteja trabalhando para desacreditar você, impedir comunicações e diminuir o seu ritmo de caminhada. Ore ofensivamente com relação à sua nação. Peça a Deus para protegê-la de todas as influências comunistas, ateístas e humanísticas. Peça a Ele para guardá-la de toda violência política e corrupção em altos postos do governo. Aleluia. Meditações bíblicas diárias. Subtítulo: Soldado, saia para a batalha. Tome suas armas da oração e do jejum. 1. Jesus ensinou que devemos dirigir nossas orações ao Pai. Mateus 6, versículo 6. E Lucas 12, versículo 2. João 15, versículo 16. E João 16, versículos 23 e 24. 2. Jesus é o nosso exemplo de que devemos orar sempre. Mateus 14, versículo 23. Marcos 1, versículo 35, Marcos 14, versículo 30 ao 32 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 3. Jesus nos mostrou pelo seu exemplo que podemos orar onde quer que estejamos. Mateus 26, versículo 36, Marcos 6, versículo 46, Lucas 4,
versículo 42 e Lucas 5, versículo 16. 4. Sua postura não é importante quando você ora, mas sim a atitude do seu coração. Mateus 26, versículo 38 e 39, Daniel 6, 10, 2 Samuel 7, versículos 18 e 19 e Jeremias 18, versículos 19 e 20. 5. Jesus ensinou que devemos orar com fé, crendo que recebemos. Marcos 11, versículo 24 e Mateus 21, versículo 22, Hebreus 11, versículo 6 e Tiago 1, versículo 5 ao 7. 6. Fomos admoestados a orar no Espírito Santo. Efésios 6, versículo 18, Judas 20, Romanos 8, versículos 26 e 27, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. 7. Jesus ordenou a você, como guerreiros espirituais dos tempos do fim, a vigiar e a orar. Marcos 13, versículos 27 ao 32, Mateus 36, versículo 41, Lucas 21, versículos 34 ao 36 e Lucas 22, versículos 40 e 46. Subtítulo: Soldado, avance para a batalha. Use sua arma da oração para amarrar Satanás e expulsá-lo. 8. As poderosas armas da oração e do jejum destruirão as correntes de Satanás. Mateus 17, versículos 14 ao 21, Marcos 9, versículo 25 ao 29. 9. Jesus penetrou no território de Satanás e tomou posse da vitória. Mateus 8, versículos 16 e 17, Mateus 9, versículos 32 e 33, Marcos 1, versículo 34 e 39, Lucas 13, versículo 31 e 32. 10. Use sua arma da oração para amarrar o poder de Satanás. Mateus 16, versículo 19, Mateus 18, versículo 18, Marcos 3, versículo 27, Mateus 12, versículo 29. 11. Você precisa entrar em tempo de luta espiritual intensa como Daniel fez. Daniel 10, versículos 1 ao 21. 12. Jesus tomou autoridade sobre Satanás e ordenou aos demônios que saíssem. Marcos 1, versículos 23 ao 27, Marcos 5, versículos 1 ao 15, Lucas 4, versículos 33 ao 36, Lucas 8, versículo 26 ao 36. 13. Nós recebemos poder e autoridade sobre o inimigo. Mateus 10, versículos 1 e 8, Marcos 3, versículos 13 ao 15, Marcos 16, versículos 17 e 18, Lucas 10, versículo 19. 14. Ao lutar contra o inimigo em oração, Jesus e as hostes celestiais se unem a você. Romanos 8, versículo 34, Hebreus 7, versículo 25, Deuteronômio 3, versículos 22 e 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. 15. Você pode receber revelação do céu, como Jesus recebeu. João 8, versículos 16 ao 29, João 10, versículos 17 e 18, João 12, versículos 23, 31 e 49, João 13, versículos 3 e 4 e João 16, versículo 32. Subtítulo: Soldado, avance para a batalha, tome sua posição como intercessor. 16. Jesus intercedeu por seus discípulos e por todos os cristãos. João 17, versículos 1 ao 26. 17. Abraão intercedeu por Sodoma antes que ela fosse destruída. Gênesis 18, versículos 20 ao 32. 18. Moisés intercedeu pelos israelitas no deserto. Êxodo 32, versículos 11, 13, versículo 31 e 32. Romanos 14, versículos 13 ao 19. 19. Josafá intercedeu pela libertação de Israel de seus inimigos, segundo a Crônicas, capítulo 20, versículos 3 ao 13. 20. Daniel intercedeu pelos judeus durante o tempo do cativeiro na Babilônia. Daniel 9, versículos 3 ao 19.
21. Ezequias intercedeu pela libertação dos israelitas quando a Assíria os iria atacar. 2 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 19. 22. Esdras intercedeu pelos judeus no tempo da restauração de Jerusalém. Esdras 9, versículos 3 ao 15. 23. Paulo orou para que Deus nos desse sabedoria e revelação no conhecimento dele. Efésios 1, versículos 15 ao 23, Efésios 3, versículos 14 ao 19 e Colossenses 1, versículos 9 ao 12. Subtítulo: Soldado, avance para a batalha. Tome e faça funcionar sua arma do jejum. 24. Os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto ele, o noivo, estava ainda com eles. Mateus 9, versículos 14 e 15. Marcos 2, versículos 18 ao 20. Lucas 5, versículos 33 ao 35. 25. Jesus, Moisés e Elias também jejuaram 40 dias e 40 noites. Mateus 4, versículos 1 e 2, Êxodo 34, versículo 28, Deuteronômio 9, versículo 9 e 1 Reis, capítulo 19, versículo 7 ao 9. 26. Jejuar não é simplesmente deixar de comer, envolve também nos humilharmos diante de Deus. Salmo 35, versículo 13, Salmo 69, versículo 10 e 11 e 1 Reis, capítulo 21, versículos 27 ao 29. 27. Pelo seu Espírito, Deus está nos chamando para nos arrependermos de todo o pecado e desobediência em nossas vidas. Números 1, versículos 4 ao 7, Números 9, versículos 1 ao 3, Jeremias 36, versículos 6 e 9 e 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 ao 16. 28. Ao usar sua arma do jejum, você poderá penetrar nas linhas do inimigo e reclamar a vitória. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, Esdras, capítulo 8, versículos 21 ao 23, Ester 4, versículos 1 ao 7 e 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 ao 6. 29. Como guerreiros espirituais, devemos estar sempre diante de Deus, chorando, lutando em oração e intercedendo. Ester 4, versículo 3, Joel 2, versículos 12 e 13 e Daniel 9, versículos 3 ao 6. 30. Como soldados do exército vitorioso de Deus, devemos interceder pelas nações do mundo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Jeremias 18, versículos 7 ao 10, Provérbios 11, versículos 10 e 11, Provérbios 14, versículo 34 e 31. Deus está chamando o seu povo para lhe santificar um jejum, pois o dia do Senhor está próximo. Joel capítulo 1, versículos 13 ao 15 e Joel capítulo 2, versículos 11 ao 17. Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.